E aí, gente, tudo bem? Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas aqui é de tarde, então boa tarde pra vocês. Então, hoje eu decidi fazer esse vídeo assim meio que do nada, porque eu senti um puxão muito forte pra vir falar com vocês, sabe? Sobre, acredito que uma coisa que... Acredito não, é uma coisa que eu estou vivendo e acredito que muitos de vocês também lidem com isso. Que é o medo de avançar, né? Um assunto polêmico que a gente fala. Geralmente nós procuramos avançar, nós queremos avançar, mas nós temos medo muitas vezes de coisas que a gente nem sabe do que é, sabe? Muitas vezes a gente sabe que a gente vai ter que se dedicar, a gente sabe que a gente vai ter que entrar em contato com outras pessoas, só que o nosso corpo, ele guarda sensações que paralisam a gente. E não é nem tanto a nossa cabeça que tem o medo, mas é o nosso corpo de se imaginar naquela situação. Porque de acordo com o que a gente acredita na nossa cabeça, quando a gente imagina aquela situação, o nosso corpo sente aquela forma como sentiria se fosse real, né? Porque a nossa mente ela não consegue diferenciar o que é real, o que se passa na cabeça de alguém. Tanto que acredito que alguns de vocês, se não todos, já tiveram experiência de imaginar um ente querido da família morrendo e começar a chorar. Isso eu acredito que todo mundo já teve, né? Então é basicamente dessa forma que funciona. Quando que a gente deixa de viver, de fazer as coisas que a gente sabe que a gente deveria estar fazendo, mas a gente não faz? E isso não é nenhuma culpa nossa, mas é algo que está enraizado no nosso corpo, entendeu? E tem aquele ditado: enquanto você não ficar consciente das coisas inconscientes que movem a sua vida, você vai chamar essas coisas de destino. Muitas vezes a gente culpa aquilo, aconteceu algo ruim, é coisa do destino, aconteceu outra coisa do destino. Mas não, gente, é simplesmente um padrão que está enraizado na gente. A gente queria que fosse diferente, mas a gente não reagiria naquele caso para mudar aquele fim, entende? A gente tem que mudar as causas para que se mude as consequências. E aonde estão as causas? Estão no nosso corpo. Se a gente está deitado na cama e imagina, sei lá, e a gente se imagina fazendo algo que a gente quer fazer, por exemplo, um trabalho... Igual eu, vou dar um exemplo de mim. Eu deitado na minha cama e me imagino gravando um vídeo e postando, e várias pessoas me vendo, e várias pessoas comentando, e eu já começo a sentir aquele frio na barriga, minhas mãos começam a suar, eu falo, será que eu tô pronto, será que eu tô isso? E eu comecei a perceber, cara, não é nem pelo que eu faço, mas é como eu me reconheço fazendo isso. Porque se a minha identidade estivesse baseada na autoconfiança, na autoestima, em quem eu sou em essência, não é as coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer que iam mudar quem eu sou. Entende? A pessoa que ela fala eu sou feliz, no momento mais triste da vida dela, ela vai olhar por um outro ângulo para ver o que aquela situação tá causando de positivo na vida dela, e assim ela fica feliz pelo positivo que aquilo tá sendo causado. Entende? Porque tudo na vida também, isso é uma lei universal da polaridade, né? Onde tudo no universo tem positivo e negativo. Tem os pontos positivos e pontos negativos. Mas tudo tem positivo e negativo. Então toda situação, por mais ruim que seja, em dado momento ela tem um ponto positivo. Gente, quantos vídeos, quantas ideias eram pra ter sido apresentadas pra vocês, sabe? E tipo assim, simplesmente não foi porque o meu corpo me travou, porque eu me senti travado, eu me senti pequeno, entendeu? E aí, hoje foi um dia assim de insights. Eu também tava vendo um outro vídeo que abriu muito a minha mente, que dizia que tipo assim, eu reconheci, né? Dizia, mas eu lembrei, eu reconheci, eu busquei em mim, realmente constatei que era um fato. No vídeo antes desse, que vai sair, fala que, tipo, quando eu era criança, eu tinha que manter uma imagem, não podia chamar atenção, tinha que passar despercebido, tinha que fazer o que era certo, não tinha margem para erro. Então, como que a pessoa que não tem margem para erro cresce e faz as suas coisas esperando só a perfeição?
e não está apta para o erro. Essa não aptidão do erro é o que muitas vezes impede de começar aquilo por medo de errar. Porque a gente sabe, se eu entrar agora num ringue de boxe com um cara que luta há 20 anos, a gente sabe que eu não posso esperar o melhor de mim. Eu posso dar o melhor de mim na situação, entendeu? Mas a gente já vai sabendo que vai ter uma margem de erro ali, vai ter uma probabilidade de erro. Todas as coisas são assim. Só que à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai se habituando, que a gente vai gravando no corpo essas sensações, o nosso corpo ele se reprograma. Entende? É o corpo e a mente em sintonia. Não adianta nada, o meu corpo está... É a mesma coisa, tipo assim, eu tô fazendo algo muito habitual, mas que eu sei que é algo nocivo. Então a minha mente fica em guerra com o meu corpo que tá se sentindo bem. Depois eu me sinto culpado, com vergonha, com peso, com bagagem. Porque é mental, é algo da mente. E a mesma coisa que eu faço algo que a minha mente quer, que eu sei que é produtivo, mas o meu corpo não está habituado, eu sinto cansaço, preguiça, desmotivação, incapacidade, medo. Vocês entendem? E tudo se baseia no pensamento e na sensação. No pensamento e na sensação. No meio do pensamento e da sensação, nesse ponto, está a sua assinatura vibracional. Aqui está a sua consciência. Entre o seu pensamento e o seu sentimento está a sua vibração. Entende? Então, o que é deixar em coerência a mente e o corpo? É de tantas vezes você imaginar aquilo, você fazer aquilo, você ir com a mente aberta, o coração aberto, só sei que nada sei. E a partir daquilo você, nem que se possível, aprenda fazendo, aquilo ali cada dia mais vai sendo gravado no seu corpo. Por isso que falam que eu não sou cristão, não sou evangélico, mas a porta do céu é estreita. Porque o céu é a nossa iluminação. Se a gente nunca foi iluminado, como que a gente espera que as coisas que dão prazeres para o nosso corpo e entristecem, enfraquecem a nossa mente, levem a gente para um bom caminho? Porque não adianta nada o nosso corpo estar bem e a nossa mente estar perturbada. Porque tudo começa também pela nossa mente. O corpo é importante? Super, porque é o nosso veículo nessa terra. Mas se nós não tivermos uma mentalidade acima do corpo, uma força de vontade, de exercer a nossa vontade sobre o corpo, nada vai mudar. Entendeu? Eu acredito que muitas das vezes 90% das coisas ruins que a gente não faz porque a gente quer deliberadamente. A gente faz por um meio de condicionamento que tá ali e por uma bagagem inconsciente que a gente foi armazenando desde a nossa infância. E eu sempre gosto de usar o meu exemplo porque é algo muito prático, muito didático para mim conseguir trabalhar com vocês. Mas, igual eu falei, eu não tinha margem para erro. Aliás, eu tinha que ser perfeito, tudo que eu fazia estava errado, então o que era o perfeito, o que era o certo? Entende? O certo era o quê? Ir pra igreja, ficar ali cantando. E até quando eu ia pra igreja, ficava ali cantando santo, santo, santo. Chegava em casa e recebia agora só fica na igreja? É, gente. Eu nem me culpo mais. Porque, tipo assim... Não que eu tenha sido uma vítima, mas também... Era como se o volante do carro da minha vida estivesse na mão de outras pessoas, de um ambiente, de outras coisas. E quando eu falei, não, peraí, segurei no volante, agora eu vou dirigir, a gente se sente meio desnorteado. E agora o que eu faço? Pra que caminho que eu vou? Como assim? Era outra pessoa dirigindo e agora que eu peguei o volante, pra onde que eu vou dirigir? Só que a gente sabe que a gente não vai largar o volante, porque a gente tá dirigindo. Entendeu? Onde quer que a gente vá, a gente está dirigindo. E é simples saber que da mesma forma que a gente foi amparado
por toda essa bagagem até chegarmos onde estamos, até vocês verem esse vídeo, nós também conseguimos retomar o controle e ir para onde a gente quer chegar. Fernando, onde a gente quer chegar? E por isso que é muito importante a gente saber o que a gente quer. Ah, eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu também não sabia. Gente, eu sinceramente também não sabia. Mas como que eu descobri? Que dica que eu dou pra vocês? Comecem a observar as coisas que vocês fazem que não pesam. Fernando, quando eu faço isso aqui, o tempo ele passa mais rápido. Eu não vejo o tempo passar. Eu não vejo o tempo passar, eu fico ali perdido, fazendo, não pesa. Talvez não possa nem dar aquele grande êxtase, aquela coisa, meu Deus. Mas que não pese, que não seja um fardo. Por exemplo, dando um exemplo de mim. Gente, eu trabalhava para as pessoas, principalmente em ramos que eu não queria trabalhar. E era como se tivesse uma corda assim no meu pescoço. E muito tempo eu falei, gente, como assim? Eu sou um ser humano péssimo. Que ser humano que é esse que não gosta de trabalhar? Mas a questão é que não é que eu não gosto de trabalhar. É que não é o meu modo de ser. Entende? Eu não me contento trabalhando para alguém enquanto aquilo custe a minha identidade, a minha originalidade, aquilo que a minha alma quer trazer para o mundo. Não digo também que vocês devem parar de trabalhar. Não. É distinguir as coisas. É saber o que você está disposto a suportar. Entendeu? Se isso te ajuda, se você está disposto, se você gosta, ou talvez pelos bens você precise, tudo bem. Tudo bem, mas comece a se perguntar, o que eu faço que não me pesa? Não é nem o que eu gosto de fazer, porque se fosse para o que eu gosto de fazer, eu colocaria aqui várias coisas que eu gosto de fazer, mas que eu não tenho tanta aptidão. Mas naquilo que não me pesa, eu construo uma aptidão baseada na vontade. A vontade, eu acredito para mim que ela é a força exercida por um longo tempo. Entende? A vontade é a força exercida por um longo tempo, até chegar no topo. Sabe? Imagine duas forças opostas, o masculino e o feminino, se chocando, como se fosse um triângulo. E quanto mais eles estão aqui, ó, mais eles vão subindo, e em equilíbrio. O masculino é a vontade, é o sol, é o impulso. O feminino é aquilo que gera, que cria ideia, que dá vida, que sustenta, que nutre. Gente, cada dia mais eu tô sentindo que eu tenho evoluído mais, porque todos os dias, uma coisa que eu coloquei pra mim que eu também recomendo a vocês, coloque pra vocês, nem que seja um mínimo assim, cara, todo dia eu vou fazer pelo menos 1% melhor. 1% melhor a cada dia no ano, você tem 365% melhor do que você é hoje. E cara, não é pouco. Não é pouco. A gente acha que é difícil, porque quando a gente já fala, por exemplo, eu falo no ano, a gente já joga pra lá. Só que a gente não tá lá necessariamente. Nós estamos no agora, no presente, no ponto aqui. E aqui, nesse ponto, nesse agora, no momento que você está vendo esse vídeo, tem todas as possibilidades disponíveis. Se você levantar para estudar aquilo que você quer estudar agora, você está trilhando aquele caminho. E você não faz o seu destino no quando terminar isso aqui eu faço, quando terminar aquilo ali eu faço, não, é o que eu faço agora. Para de postergar. Daqui a pouco o café tá frio. Daqui a pouco o chá já esfriou. Daqui a pouco o queijo que fica fora da geladeira azedou. Vocês entendem que o daqui a pouco é uma ilusão para disfarçar o ponto linear do agora? Então, o que eu também falo pra vocês, porque isso às vezes, por exemplo, quando eu ouvia isso, de certa forma assim, eu sentia uma ansiedade, tipo assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Gente, a vida ela não é sobre a força, o esforço.
ela é sobre a mentalidade. Entende? Não adianta nada eu ter a força de, sei lá, a força de um leão e querer cantar. Eu não me sinto capaz, não é da minha natureza. Mas quando eu paro e começo a olhar dentro de mim os pontos positivos que me levam ao resultado desejado, eu vou trilhando esse caminho por esses pontos. E à medida que eu vou mergulhando nesses pontos, esse raio, essa luz, ela vai se intensificando mais. Imagine que você é luz, que você é o sol. E imagine que aquilo que você faz no agora é uma lupa. E imagine que o ponto que está queimando aqui embaixo é o seu futuro. Você é essa luz, essa potência, essa coisa que existe em potencialidade infinita, que ilumina. Só que se tiver dispersado para tudo quanto é lado, não vai queimar, de certa forma, nada. Mas quando você coloca a lupa e foca num ponto só, aquilo se aprofunda naquilo. E aquilo começa a determinar quem você é. Porque acredito que a gente também conhece as pessoas pelas atitudes delas e não pelo que ela somente diz. Não adianta nada eu dizer uma coisa e fazer outra coisa totalmente o contrário disso. Ainda mais baseado na minha identidade. Se eu sei que eu sou uma pessoa assim, assim, assado, por que eu vou agir de forma diferente de quem eu sou? Se eu sei que determinada circunstância não me cabe, ai, mas tem uma galera indo por aí, tem uma galera falando pra fazer, e daí? Eu não sou galera, eu sou Fernando. Acho que uma das coisas de infância que eu mais carrego assim hoje em dia, eu ressignifiquei, é: você não é todo mundo. Graças a Deus que eu não sou todo mundo. Graças a Deus que eu não sou todo mundo. Gente, imagina se a gente fosse todo mundo. Pega as tendências que estão no mundo agora, pega o que está acontecendo, pega o padrão médio de ser humano brasileiro, de mentalidade que a gente tem no Brasil hoje. Ai, gente, a gente iria de mal a pior. Mal a pior. Ainda bem que a gente tem algumas mentes iluminadas que conseguem guiar essas pessoas ainda para um caminho de luz, de se encontrarem, de trazerem a sua originalidade para o mundo. E a pessoa que ela saiba a identidade dela, ela não tá nem aí se para seguir essa identidade ela tenha que ser desagradável ao olhar de algumas pessoas. Ser desagradável, não digo de fazer o mal a alguém, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você faz uma intenção já de prejudicar, de fazer o mal a alguém, você já está indo naquela intenção. Agora, se você faz algo, a pessoa se doeu, entendeu? Porque muita gente sabe que a dor das pessoas de hoje em dia, gente, é muito subjetivo. A pessoa só queria sentir dor e usou aquilo ali de escapatório, usou um acontecimento, usou um negócio de escapatório. Entendeu? Às vezes eu fico vendo o questionamento de pessoas, dores de pessoas que eu fico, mas minha gente, isso não tem nem lógica, isso não é nem plausível. A pessoa tá se desgastando, estando com raiva, com rancor por causa de um negocinho desse, vocês entendem? Não, gente, pelo amor de Deus. Então, qual é a dica que eu dou pra vocês? Se perguntem que coisas que vocês fazem que não vos pesam. E assim vocês vão mapeando a identidade de vocês. Ai, Fernando, mas eu não quero nada. Eu também não queria, mas eu aprendi uma coisa e eu digo pra vocês agora também. Quando a gente não sabe o que quer, o universo ele tá sempre se movendo. Sempre se movendo, sempre se movendo. Quando a gente não sabe o que quer, a gente é movido pelo que os outros querem. Quando a gente não sabe o que quer, não sabe o que é, a gente é movido pelo que os outros querem. É por isso que quando a criança ela começa a crescer, muitas das vezes ela aprende muitas coisas. Porque por mais que ela seja uma criança, ela está suscetível a aprender, a obedecer, aos pais ensinarem. Então ela não tem uma identidade fixa. E toda essa bagagem que ela armazenou, ela leva como uma identidade. Entendeu? Principalmente pessoas, no meu caso, como que não
tinham que servir, ser subservientes, terem que serem agradáveis o tempo todo, não poderem chamar a atenção, terem que passar despercebidas, não poderem se expressar. Imagina a bagagem disso por anos. Gente, não sei explicar pra vocês, mas a maior virtude de um homem é saber quem ele é. Conhecerás a ti mesmo e verás o universo e seus deuses. Essa é a máxima do Templo de Delfos na Grécia. Então, gente, vamos viver. Vamos tirar esse manto de vergonha que nós mesmos nos vestimos. Ai, mas fulano tá falando mal de mim. E o que fulano tem a ver com a minha vida? Fulano não paga minhas contas, gente. Fulano não paga minhas contas. Eu comecei a pensar, cara, um exemplo muito extremo, porque eu sei que eu sendo quem eu sou, isso nunca vai acontecer, mas gente, eu prefiro passar fome, peço desculpa pelo extremo, mas pra vocês entenderem, do que não poder exercer a minha expressão, não poder exercer quem eu sou. Nem só de pão viverá o homem. Então do que o homem vive? De quem ele é. De quem ele é, de quem ele sabe que ele é no escuro, quando não tem ninguém. Entendeu? Muitas vezes a gente acha que a gente tá amparado. Mas às vezes chega um momento que a gente vai olhar e vai falar, caralho, eu não tenho ninguém, é eu por elas, eu por eles, eu por eu. Eu tenho que construir o meu caminho. E gente, o caminho, ele tá sempre aberto. Sempre. Basta a gente olhar para nós mesmos e nos encontrarmos. Ai, mas eu tenho medo de chamar atenção, eu tenho medo de me expressar, eu tenho medo. Só que, gente, o que é o medo? Cadê o medo? Não posso palpar. Porque o medo, se eu nunca vivi isso aí, o que já foi nunca mais será. Isso é um mantra que eu criei, justamente para vencer isso. E quando me vem o medo, eu começo, pra que o medo? Não posso palpar. Porque o medo, se eu nunca vivi isso aí. Então, galera, o que é real é aquilo que dura, é aquilo que é eterno. O medo, ele não é eterno, a paixão, ela não é eterna, mas é aquilo que você ama, que você está disposta a dar à sua vida, que vai continuar além do seu corpo carnal, as virtudes que você demonstra com o outro, a gentileza que você faz, o caminho que você trilha na sua consciência e na sua memória, isso é eterno. Isso vai continuar com você e disso ninguém te toma, ninguém te tira. O aprendizado que você tem hoje é o aprendizado que vai te ancorar, que vai te alicerçar até o fim dos seus dias. Mas a pessoa que você conheceu hoje, que você atribui tanta importância para ela, amanhã ela já não está do seu lado mais. É, gente, essa é a realidade da vida. Ao mesmo tempo que nós somos todos, nós somos um. E preservar a nossa individualidade, preservar aquilo que nos faz bem, colocar os nossos limites sem dolo, sem diligência ao próximo que esteja ao nosso lado, isso é exercer o nosso autoconceito, o nosso autoconhecimento, a nossa individualidade. Eu não preciso que o outro perca para mim ganhar, mas dependendo, eu prefiro perder para o outro ganhar do que eu perder a minha própria consciência, do que eu ficar me pesando, do que eu me martirizar por uma atitude que eu fiz. Se fosse necessário que eu perdesse toda a minha dignidade para uma determinada situação, eu prefiro perder aquela situação. Mas a minha dignidade, a minha consciência, e não é dignidade baseada no olhar dos outros, é dignidade baseada de mim para mim mesmo. Eu prefiro manter a minha dignidade, porque eu sei que isso vai me dar frutos. Eu sei que a tranquilidade da minha consciência de noite é uma semente poderosíssima que eu vou colher no dia seguinte. Agora, passar por cima do outro, cometer coisas que firam as pessoas, que tragam mal a alguém, isso a gente lida alguma hora com nós mesmos. E não é legal.
É legal, gente. Foi muito normalizado de uns tempos pra cá essa questão do ai, os vilões, ai, eu sou mal, ai, eu tenho personalidade forte. Sem personalidade forte, você é mal porque você é uma pessoa sem caráter, uma pessoa ruim? Ou porque você se acha maneiro? Ai, eu tenho uma personalidade forte, eu sou muito maneiro por isso. Não, gente. Destratar o outro, ser ignorante, ser idiota com o outro, não é maneiro. Eu prefiro a pessoa que ela tem classe, que ela sabe reconhecer o ponto de vista do outro e responder com educação, não na intenção de causar um desconforto no outro, mas e só mostrar que o ponto de vista dela, aonde que o outro não pode acessar, entendeu? É algo muito mais admirável, é algo muito mais plausível do que aquela pessoa que... Né, a gente entende o que eu tô querendo dizer aqui. O que eu digo pra vocês é, estejam tranquilos em suas próprias consciências. Tenham incerteza de tudo fora de vocês, mas busquem ao máximo a certeza da identidade de vocês, porque é baseado na sua identidade que vai se seguir sua ação. Nos primeiros dias para você aprender uma coisa nova, a gente sabe que não é harmonioso, não é muito agradável. Mas à medida que a gente vai se acostumando, se habituando com aquilo, isso acha um lugarzinho dentro da gente. Então se libertem, gente. Se conheçam cada vez mais. Se indaguem cada vez mais sobre vocês mesmos. Busquem respostas dentro e não fora. Tudo que a gente vê hoje veio de dentro da cabeça de alguém. Vocês não são menos que eles, e nem mais. Mas à medida que vocês se conhecem o seu valor, vocês crescem como ser humano para vocês mesmos. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero ter deixado uma mensagem clara e boa para vocês. Porque foi algo que eu quis, que eu também gostaria de falar para mim mesmo. E à medida que eu fui conversando com vocês aqui, eu também fui conversando comigo mesmo. Tô conversando com o meu interior. Desejo tudo de bom pra vocês. Comentem, deixem o like. E deixem próximas ideias de vídeos pro canal. Próximos temas, questões internas que vocês enfrentam. Eu gostaria de entender mais e poder ajudar. Acredito que tudo aquilo que vem a agregar é válido. Ai, mas fulano não é isso, fulano não tem informação, fulano nem aquilo. Mas o que ele falou, de acordo com a sua moral, de acordo com a sua régua, te engrandece ou te diminui? A partir daí você já tem um parâmetro de medição para aquilo que adentra em você e aquilo que sai de você. Um beijo para vocês.